uma vez estamos aqui no nosso podcast Siriemas Cast da Prefeitura de Alto Horizonte, trazendo para vocês um pouco da informação de muitas pessoas diferentes e assim a gente contando também a história de Alto Horizonte. Nesse caso, no de hoje, a gente vai conversar com o senhor João Ramos de Menezes, que para muitos que vai assistir o podcast já é uma pessoa conhecida. E a gente vai estar aqui apresentando o que ele tem de história para contar e também sobre o livro que vai acontecer o lançamento aqui em Alto Horizonte. O senhor João, que é microempreendedor, tem 72 anos e é um filho da região aqui do Amaro Leite. E a gente vai estar contando um pouco da história e conversando, né, seu João? Sim. Seu João, eu sou a Graciele. E a gente vai estar falando um pouco sobre esse livro e também, como a gente já havia conversado informalmente, sobre todo o seu conhecimento dessa região, que para nós é muito rico de falar como era os tempos da Chapada Grande, né? Isso. Que muita gente que está nos ouvindo, que vai ter acesso a esse podcast, não tem informação. Porque como a gente estava trocando ideia aqui, poucos registros foram feitos, né? E a gente tem esses registros para poder mostrar para os mais novos como era, né, as dificuldades da época e também as coisas boas que tinha naquela época, né? Exato. O que o senhor traz para nós quando começou a escrever sobre a sua história e as histórias das pessoas que você conhece? Olha, parece que é um sentimento que a gente tem, né, guardado, que a gente toda a vida interessou de dispor para o pessoal conhecer mais, né, a região. Assim como eu, com dificuldade, saí de casa ali na Fazenda Fanha e fui estudar em Iguaçu. E a gente ia a cavalo até Campinorte. Aí tomava um ônibus lá no Campinorte, lá na Avenida Bernardo Sayão. Então, é uma vida longa e difícil, né? E a gente acompanhou os passos de Alto Horizonte, né? A dificuldade que tinha. Ainda bem que logo no início do povoado aqui, foi feito duas pontes que desenvolveu o progresso aqui. Foi a ponte da Formiga, na posta do João Margoso, e a ponte do Rio dos Boi, ali mais na frente, que realmente não existia ponte na região. Todo lugar que você viajava, atravessava o Rio Aval. Então essas duas pontes foi a Prefeitura de Iguaçu ainda que fez, antes de municipar Amaro Leite, né? Mas ela foi o começo para dar a alavancada de Alto Horizonte. Porque Alto Horizonte é uma região que tinha muita cultura e os povos vieram para cultivar, para plantar, né, e colher. E com isso, com esse trabalho deles, divulgou muito o nosso povoado aqui, o município de Mara Rosa, porque foi a parte primeira que foi explorada culturalmente na parte da agricultura, foi Alto Horizonte. E devido a ter essas duas pontes que facilitava a equação da matéria, então facilitou um pouco. Então, Alto Horizonte passou a ser muito conhecida em Anápolis. Que na época é Chapada, no caso, Chapada né? Grande. Porque o comércio aqui, certo, atacadista, era de Anápolis. Então, passou Alto Horizonte a ser reconhecido muito lá em Anápolis, devido ao grande comércio de arroz que na realidade, Anápolis era a capital econômica do estado, né? E como a gente tem um resgate histórico, também no YouTube da Prefeitura, que conta um pouquinho dessa história da Chapada Grande. Lá, a gente vê os relatos que a Chapada, que hoje é Alto Horizonte, ela foi construída com pessoas que vieram de várias regiões do estado de Goiás e também de Minas. O senhor é natural de Pilar mesmo. Pilar de Goiás. Eu sou de família tradicional daqui mesmo, né? Mas inclusive a gente tem aqui o nome do seu pai, Joaquim Ramos Sobrinho, e a dona Maria Ramos de Menezes. Isso, mas na realidade, o povo que mais vieram para aqui foram os mineiros da região de Formiga, né? Aí veio alguns baianos também, mas a maioria foi os mineiros de Formiga, que ainda hoje é uma quantidade enorme das pessoas que moram aqui, né? Sim. A não ser porque já chegou muita gente de outros lugares, né? Mas na realidade marca muito aqui a assistência do pessoal de Formiga, Minas Gerais. E qual que é a lembrança maior que o senhor tem dessa região da Chapada? Olha, eu me lembro assim de uma pequena escola simples que tinha um professor que veio de Minas, parece que foi de Minas, um tal de Vicente Araújo, parece que é Vicente Araújo.
se eu não salvo engano, mas ele foi o primeiro professor daqui. E essa escola era aqui no centro da cidade? Era, no centro da cidade. E tinha também, e lembro demais também do Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues Frois. Isso, que é o pai do Tião Rodrigues, mas Sim, do Aparício. Um dos pioneiros. Que era carreiro, mas ele pagou para alguém para fazer a primeira capela daqui de Alto Horizonte. De modo que a primeira no nosso igreja. Relato tem. Pois é, foi ele que pagou, né? A gente deve esse grande favor que ele nos deixou nessa relíquia. Ele tem muita história aqui. Exato. Muitas das construções teve participação dele, dos familiares dele também, porque Exato. foi se virando aquela pequena vila, né? Isso. E foi crescendo aos arredores. É. E aí o senhor vem e escreve um livro, né, sobre todas as histórias que o senhor teve acesso, as pessoas que te contaram, e ele vem com um título de Contos do Sertão de Amaro Leite. Para quem não sabe, o que é o Sertão Amaro Leite? Sim, esse projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa quando ainda Goiás era província, não era estado ainda. Foi bem antes da proclamação da República, e tal, até o ano em 1855. Essa nota aí é retirada da aprovação que está arquivada no Rio de Janeiro, que ainda Rio de Janeiro era a capital na época, né? E então foi aprovado e aprovou assim, na base do Rio São Patrício, até o Rio do Peixe, né? Para baixo de Gurupi, e do rio, o vale entre o Araguaia e o Tocantins, né? E fala no Rio Santa Teresa, Rio Crixás, Rio das Almas, né? O Rio Maranhão, que é o principal afluente do Tocantins, que na realidade o Tocantins, ele passa a ser Tocantins na hora que ele recebe o Rio Paraná. E como aqui está acima da barra do Rio Paraná, ele é conhecido por Rio Maranhão, né? Mas aí fala em muitos lugares, fala no Rio Javaié, fala no Cana Brava. Tudo isso era Amaro Leite? É, Amaro Leite. O próprio Peixe, né? Que é uma cidade, não, uma cidade de peixe, né? E dividia praticamente essa área de Sertão de Amaro Leite, dividia com Porto Nacional, Natividade, né? São José do Tocantins, que hoje é Niquelândia, com Cavalcante, e dividia com Jaraguá também, e do Vale do São Patrício para cima dividia com o sertão de água de Vila Boa, que era a capital de Goiás, né? E quem mandou criar essa região foi Bartolomeu Bueno. E ele entregou a missão para o Amaro Leite, que Amaro Leite chefiava, era o cabeça dessa bandeira, que o filho dele, o Bartolomeu Bueno Filho, seguia, ainda acho que menor de idade, né? Mas ele seguiu para depois ele foi para o Pará e Mato Grosso. Que ele descobriu outras minas além dessa aqui. Mas como Amaro Leite estava concentrado, então eles preferiu dar o título de Sertão de Amaro Leite, viu? E no seu livro tem histórias de toda essa região ou ele é mais limitado aqui no norte, só Goiás? Ele é mais limitado na região. Mas tem casos que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos casos ali, vários casos, alguns casos de Pilar, né? Que realmente é onde começa. E tem um caso de Crixás, tem um caso de Porangatu, e mais os outros ficam na região mais aqui da Amaro Leite, que hoje é Mara Rosa, né? Acho que, por exemplo, Alto Horizonte mesmo é um lugar que tem praticamente, já tem uns 3 casos aqui, né? E fora outros que mencionam, mas eu acho que tem uns casos só da região daqui. Para começar... Porque Alto Horizonte e Mara Rosa eram a mesma região, né? Até um tempo atrás. Justamente. Às vezes a gente conta a história mais antiga de Alto Horizonte, porque, na realidade, no tempo que a Amaro Leite passou a ser cidade, que antes era vila, né? Quando o Amaro Leite passou a ser cidade, existiam 4 povoados no município de Amaro Leite, que era Amarolândia, Alto Horizonte, que na época era Chapada Grande, né? E tinha Formoso e Trombas, também, que era o município daqui, viu? Eu li... Aqui nesse livro que a gente vai estar fazendo o lançamento aqui em Alto Horizonte, marcando, né, deixando esse livro disposto para as pessoas estarem adquirindo, o senhor deixou 19 contos. Isso. E o último fala sobre o ouro enterrado. Me chamou a atenção por conta de nossa cidade, né, ter como maior riqueza, né, a extração de minério. E aqui nesse conto é uma pessoa que teve um sonho e a partir desse sonho ele teve algumas visões. Essa pessoa que te contou, ele também visualizou nesse sonho a região de Alto Horizonte?
Eu acho que sim, porque ele era guarda sucam, né? E realmente ele andava a região toda, né? É, por isso que eu entendi que, como ele andava a região toda, talvez o sonho dele seria uma visão da região, e não só, no caso, da cidade de Mara Rosa. Né? Exato. Realmente, é uma visão geral, porque ele fazia o trabalho, né, de campo na região toda, né? E principalmente naquela época que ainda aqui em Alto Horizonte, Nova Iguaçu, Maralina, tudo era município de Mara Rosa, né? Sim. E a gente sabe que contos é como se fossem lendas urbanas. Isso. São coisas que acontecem com uma pessoa ou outra e ela traz aquilo ali e acredita naquela visão ou naquele sonho ou um acontecimento que foi da cidade e marcou uma geração, né? E é isso que o senhor relata. Até o senhor estava contando pra gente sobre um possível desentendimento dentro desse povoado. Como que foi? Era assim, tinha um comerciante, ele comprava cereais, né? Os primeiros cereais que começou a produzir aqui, ele tinha um caminhão, ele tinha uma casa de comércio e comprava arroz e vendia fora. E tinha um pessoal que tinha uma Maria, como é que fala, um ônibusinho de pescoço, eles falam, né? Uma jardineirinha, que fazia corrida aqui para Campinorte. E o comerciante, ele tinha um relacionamento com os produtores. E aí, então, ele acabava dando carona para muita gente nesse trecho. E o pessoal do micro-ônibus achava ruim, né? Porque eles viviam também vivendo do transporte daqui para Campinorte. As pessoas pagavam, né? Essa pessoa pagava. E, no entanto, começou assim, o desentendimento entre o pessoal do micro-ônibus com o comerciante. E aí só teve que piorar, né? Até eu vi, parece que as 3 mortes, né? Nessa época. E era entre Mara Rosa e Alto Horizonte? Era. O problema grave também é o problema municipal de Mara Rosa. Né? Porque, na realidade, o prefeito era muito incompetente, né? Porque mandar a polícia vir de ônibus, vai para Campinorte para depois do ônibus, tinha que vir no carro próprio para resolver o problema. Isso foi em qual época? Em 62. Início de 62. Uma época difícil, as estradas de terra, uma dificuldade. Até falar a verdade, porque não tinha uma estrada que prestava daqui para Mara Rosa. Mara Rosa era a sede do município, mas não tinha uma estrada que prestava. Né? No tempo de chuva tinha muita dificuldade para poder ir para Mara Rosa. Então, em caso de polícia, tinha que, se não tivesse o carro próprio para o delegado fazer essa cobertura, tinha que ser fretado um carro na hora, mas eles tinham que vir de carro próprio. Não andar de ônibus para deslocar lá para o povoado de Campinorte, para depois vir para aqui. Porque acontece muito fuxico, muita conversa, né? Que isso atrapalhou. Né? E isso aí o povo aqui culpava muito a prefeitura de administração de Mara Rosa. Eu pedi para o senhor comentar sobre isso, porque a gente mostra um pouco da realidade da época. As dificuldades que as pessoas tinham para tudo, né? Para saúde, para segurança, como o senhor está falando aí. E eram tempos em que não havia nenhum tipo de recurso, nem pelo poder público e nem as pessoas mesmo. Todo mundo vivia, às vezes, em troca de alimentos, né? Quem tinha um porco fazia a troca pelo arroz. A gente tem relatos disso no nosso resgate histórico da cidade da Chapada. E é bom a gente saber pequenos detalhes da cultura, porque isso é que forma, né, a história de uma população, de uma comunidade. Justamente. Porque eu acho assim que, devido a ser município, a prefeitura tinha que agir mais, abrir estrada, né, para poder chegar na sede do município, né, para facilitar. Então não importava de abrir estrada, mas também não dava o suporte que a delegacia precisava, né? E também o delegado da época era um delegado muito ignorante, né? Metido a bravo, não era muito de conversa, de explicar as coisas. Às vezes qualquer coisa mandava um soldado e achava que o povo tinha medo do soldado, não procurava resolver o problema com calma, né? Às vezes já chegava, como diz o outro, já na pior, né? E são relatos da história da cidade que, às vezes, o senhor contando, muita gente que era da época vai lembrar. E, assim, é interessante a gente deixar registrado. Isso também é cultura, né? Isso. E como o senhor deixou escrito, eu queria saber o que te motivou a fazer esse livro. E não só esse, o senhor também tem um projeto de um livro de romance. O que inspira o senhor? Como o senhor me relatou, o senhor não tem faculdade nessa área,
mas sempre gostou de escrever, de colocar no papel aquilo que o senhor conhece, aquilo que o senhor pensa. E o que te motivou a deixar um livro pronto como a sua história? O principal motivo é, graças a Deus, de eu ter a mente sadia de lembrar das coisas. Desde quando fui menino, então eu recordo de tudo aquilo da minha infância, né? E fiquei com vontade de escrever para passar pelas pessoas vindouras. Que assim como essas histórias aí, nem é tempo de meus pais, muitas vezes de meus avós, bisavós, né? Que a gente foi segurando na mente e a gente agora tentou resgatar através do livro. É a única coisa melhor. Por exemplo, você assiste um vídeo no celular, tem um vídeo delicioso para você assistir. Na televisão, a mesma coisa. Mas ninguém tem tempo para escrever. Aí um dia você fica com vontade de ver aquela história de novo, ver aquele vídeo, mas não passa. Às vezes até pode passar um dia, mas um outro dia que você nem tá assistindo. E a vantagem da história escrita, do caos escrito, é porque toda vez que você relembrar, quer tirar uma dúvida, tirar um engano, está escrito, né? Aquilo você fala assim, eu vou passar para meus filhos, vou passar para meus netos, né? Porque realmente fica a história marcada, né? Fica marcado. Agora, quanto isso eu não ter faculdade, realmente eu estou tendo muito elogio do lançamento desse livro, porque geralmente um escritor, ele é acadêmico, da Academia Brasileira, da Goiana, né? Ou às vezes ele é um doutor de uma cidade mais crescida, né? Digamos, desenvolvida. E no meu caso, não, além de eu não ter curso superior, eu moro na roça, né? Então, o meu irmão, que é escritor e é formado em curso superior, ele fala para mim que a grande novidade minha é essa, que vai ser muito bom para o pessoal comprar meus livros, porque eu converso do jeito do povo. Porque muitas vezes um artista, um ator de novela, ele quer fazer uma novela de uma região, às vezes ele tem que ir para lá. Eles têm que ir para lá para conhecer o linguajar do povo, para eles fazerem a história daquele lugar. E já o meu caso, não. O meu linguajar é daqui mesmo. O povo não vai ver diferença na minha escrita. O que eu procuro é escrever certo, mas é claro que a gente tem um sotaque da gente e tem também o regionalismo, né? Que é muito valorizado. Que é valorizado. Então, essa parte aí já é uma cultura que eu acho que é bom o pessoal conhecer, porque às vezes a pessoa tem estudo e tudo, mas às vezes ele pensa que não, se for mudar a maneira de falar, às vezes o pessoal vai achar que fulano é meio exibido e tal. Não. Então você escreve, eu escrevo com a minha maneira mesmo de conversar, né, de falar, porque eu não preciso de preparar, porque eu já sou preparado desde da minha infância, né? E é um dom que o senhor tem, porque a pessoa que consegue transmitir a informação é um dom que pode ser cada vez mais desenvolvido. E o que o senhor falou é muito importante. Quanto mais a gente fala a língua que todas as gerações, que todas as pessoas de todo nível, classe social conseguem entender, a gente está um passo à frente. E a gente poder pegar um livro que passa histórias interessantes e de uma forma simples, como a nossa conversa, é de total aproveito. Principalmente quando chega na escola. Como o senhor disse, é claro que a gente vai ter alguns artigos, algo mais científico, né? Ou mais aprofundado, que vai utilizar palavras que são mais difíceis ou termos, enfim. Mas a gente poder escutar a história da nossa cidade, de quem viveu e de quem sabe contar da forma que todo mundo vai entender, Exato. É 100% aproveitado. E não é necessário mesmo ter uma formação superior para poder repassar informação e deixar, né, como lembrança para as pessoas sobre a cidade, sobre a região, porque a nossa cultura, ela é um valor inestimável e a gente tem que cada vez mais resgatar, inclusive a cultura da leitura. Realmente. Em todos os casos aí, por exemplo, aí varia. Você já leu o livro um pouco já? Sim. Você percebeu que tem variedade de uma história para outra, né? Sim, por exemplo, totalmente diferentes os personagens, né? Aí fala em tropeiro, fala em boiada, fala em fazenda, fala em escola rural, fala em travessia de rio, né? Em enterro de ouro, né? Sim. Então é uma coisa bem misturada. Tem a questão da fé aí também, na Companhia dos Anjos, né? Aquele ato que houve, assim, é muito importante. Teve o caso de que aconteceu em Campinorte também, no município de Campinorte, também a questão da fé, né? Então, a gente tem que abordar do tipo assim, que a história foi e que a pessoa entenda, né, direito. Fala né? da cultura como personagens, né, que são reais, são pessoas que conviveram
Às vezes até com gente que vai conseguir ter acesso a esse material. Exato. E a gente conta histórias verídicas. É. São contos, mas são verídicos. Exato. Esse livro, por exemplo, todas as histórias são verídicas. O outro segundo que eu devo lançar também, em matéria de Mário Leite, também é verídica. Inclusive, eu quero preparar muito para ser verídica. Aí já vem depois contos de zona urbana. Aí já vou falar da cidade. Porque aí meus casos que eu conheço já vai acabar. Mas como para mim permanecer no ramo, né, eu tenho que inventar. E aí vem as lendas urbanas. Mas aí já tem os casos de hoje que acontece, a televisão mostra, né, o celular, no computador. Então tem muitas histórias que a gente escrevendo nela, ela passa, mesmo que a pessoa conhece ela através de um jeito, mas havia uma semelhante, né? Mas ela não está escrito. O importante é que está escrito, igual eu falei para você, a pessoa resgata, né, o conhecimento por toda a vida. E assim a gente vai fixando a nossa cultura. Exato. Como eu te disse, a gente não tem muito acervo sobre a Chapada, sobre 1970, quando as primeiras pessoas chegaram para essa região. Porque na época também não tinha o recurso que a gente tem hoje. Mas quanto mais a gente conversar com pessoas igual o senhor, que tem conhecimento desta época e que já foi atrás também, por sua própria iniciativa, de pessoas que têm esse conhecimento, a gente vai fixando, né, na memória, na internet, que está acesso a todo mundo. O senhor vai ser assistido pelo Brasil inteiro, porque fica no YouTube da prefeitura, e a gente vai levando para frente a nossa cultura, que é tão importante, né? Exato, justamente. Para o senhor é importante, então, estar participando, fazendo parte desse resgate cultural? Com certeza. Eu nem só eu gosto, como eu acho que enriquece a nossa cultura. Porque se cada um puder contribuir um pouco, né, ela só tem que enriquecer, né? Sim. Às vezes um de uma maneira, outro de outra, mas de qualquer forma vai somando e nós fica tendo uma cultura rica, né? A gente vai somando informações, conhecimentos, né? Justamente. E sobre o livro, o que o senhor diz? Ele é um livro que a pessoa... Por que o senhor venderia o seu livro? Vende ele para mim. Por que eu vendo? Isso. Primeiro porque esses casos que tem nesse livro são uns casos muito antigos, né? Que daqui a uns tempos muita gente não vai acreditar, poderia não acreditar que aconteceu essas histórias. Porque nós estamos na época da comunicação, do evoluimento e de muito conhecimento. E essa história resgata muita antiguidade e a sobrevivência do homem do sertão, né? A dificuldade que tinha. Então, hoje já vê muita melhora. Você lendo um livro desse, você pensa o quanto foi difícil do pessoal sobreviver, né? Aquele pessoal tinha que plantar o algodão, tecer o pano e costurar e morar aqui, porque uma cidade era muito longe. Nós falamos aqui no sertão da Mário Leite, que é enorme, mas só tinha 4 vilas. Tinha Pilar, Amaro Leite, Crixás e Descoberto, que hoje Descoberto é Porangatu, né? Aí é uma cidade que muitas vezes você precisava de uma coisa, e você ia longe buscar e não encontrava, né? Aqui a cidade, para você comprar as coisas, assim, mais certeza, era Pirinópolis e Corumbá. Então eram dias de viagem? Não, era dias, e era de tropeiro, era de tropa, só trazia as coisas de tropa. Você já pensou? Trazia um rolo de arame farpado. De Pirinópolis para cá? De Pirinópolis para cá, né? Uma moça ia casar, vestir um vestido bem granfino, conforme queria. Às vezes tinha que comprar. A minha mãe mesmo, o vestido dela de noiva foi comprado em Pirinópolis, né? Porque o pessoal achava que os vestidos aqui eram mal feitos, não era, né? E aí agora a gente pensa, não dá para viver. Exato. Não dá para viver, às vezes, sem ficar muito tempo sem ir em Goiânia. Né? Eu vou dar outro exemplozinho pequeno que você vai entender. Você percebeu aqui que tem a história da Marta e do Antônio? Sim. Pois hoje é o seguinte, hoje nós somos assim escassos, porque o pessoal matou muita caça, quase não acha caça. Hoje, para o esperador matar a caça, ele tem que aproveitar a noite escura, né? Ele vai com a lanterna e foca e vê o bicho. E de primeiro ele não tinha, porque não tinha como esperar na noite escura, se bem que tinha muita caça. Mas não podia porque não tinha lanterna. Era só lampião. Porque para ir com lanterna para espera, tinha que buscar um carrego de pilha muito longe,
Não compensava. Aí eles iam esperar na noite de lua, porque a lua facilitava. E por que o Antônio matou a namorada? Porque a claridade da lua foi pouca. Então, ela devia ter... Ele confundiu, né? Eles deviam ter encontro, né? Um diz o outro. Isso aqui que a gente está falando, para o pessoal que está assistindo entender, é um dos contos que está aqui, que aconteceu um crime que não era para ter acontecido. Exato. E que a pessoa ficou o resto da vida com aquele sentimento, né? Inclusive, aí o que acontece? Aí a lua estava embaçada. Aí quando a moça chegou, brincando com a cachorra, levou a cachorra de companhia, e ele não achou que fosse a capivara parida, né? Atirou na capivara e quando a namorada gritou, você me matou, Antônio. Né? Confundiu a noiva com a capivara com a noiva. Na realidade, eu coloquei Altamiro, mas o nome dele era Antônio. Ele era o padrinho da minha mãe, e ele morreu fraco da ideia, porque deu depressão, né? De ter feito o crime. De ter feito o crime. Sem querer. Sem querer. Mas por falta de recursos. Exato. Não é hoje que o pessoal tem um encontro, depois mata a moça, igual contra o feminicídio. Não, sim. Nessa época foi uma questão de engano, né? Ele achou que era realmente um animal, né? Então, é por isso que a gente compraria o seu livro, é para conhecer mais da história. Quem gosta de saber histórias que foram de verdade, foram verídicas, né? Exato. E a gente vai poder ter esse material em mãos a partir do lançamento dele, que é agora no mês de junho, né? E vai ser um momento da gente ter mais um resgate histórico de Alto Horizonte aqui, palpável, para quem quiser. E quem quiser encontrar o senhor tem rede social? Tem, através do Zap, né? 982-61-9381. Eu devo criar um outro meio também para poder vender. É bom o senhor ter um Instagram para a gente poder entrar, conhecer um pouco, deixar mini contos lá para despertar essa curiosidade, né? De cada conto. Porque quem tem acesso, assim como eu tive, assim como essa história que a gente está contando, é interessante você ver que é uma coisa da realidade da época. Foi muito difícil para essa pessoa passar por esse problema, por falta de um recurso ou outro. Como era difícil as pessoas, assim como ele está contando, ter que ir em Pirenópolis para conseguir, né, acesso a um mercado. Olha onde a gente está, região de Porangatu, Mara Rosa. Então é por isso que tem contos assim, que tem resgates culturais assim como o do senhor. O senhor é uma peça da nossa cultura que vai ficar eternizado no nosso podcast e também através do seu livro. E quem quiser comprar o seu livro, além do telefone, consegue encontrar ele onde mais? Olha, atualmente eu estou sempre vendendo nas principais cidades aqui da região, viu? Sempre eu estou viajando. Aí eu às vezes eu vou colocar no Zap, tal dia eu estarei em tal lugar, né? E assim o pessoal vai tomando conhecimento, né? É importante o senhor estar sempre aqui na região. Exato. E deixar a gente informar, né? Exato. Nós temos também a rádio aqui na cidade, o senhor pode utilizar, que é um meio de comunicação que chega até muita gente também da comunidade de Alto Horizonte e da região. Justamente. Eu não dispenso não, porque tudo que divulga, né, faz parte do comércio. Porque a gente, inclusive, a gente sabe que a propaganda é a alma do negócio. Com certeza. O senhor já sabe disso desde criança, né? Justamente. Na escola também o senhor gostava de escrever? De escrever? De escrever, já de comunicar com as pessoas que você convivia? No meu romance, eu já comunico, tá? Só que o meu romance, assim, ele não é de meu. Eu tenho um personagem, né? Que eu falo desse personagem, mas na realidade, quando lê, sabe que é eu, né? Mas é completamente diferente. Eu não tenho nem parente por esse nome, porque está no romance. Por exemplo, é o seu personagem. É História e Vida de Anselmo. Né? Esse é o próximo que vai sair? Não, acho que não. Eu devo sair a continuação desse aqui, ou então da Zona Urbana. Das lendas urbanas. Da Zona Urbana. É porque a gente vem muito na cidade. Então a cidade merece ter um conto de Zona Urbana. E por sinal, eu tenho uns contos reservados para publicar na parte de Zona Urbana. São umas histórias muito lindas, né? E, por sinal, ele deve chamar Olho da Mãe. Olho de mãe vê coisa boa, né? Tem muitas porque, histórias bonitas. É porque a mãe tira um olho, né, para dar para a filha, que vai criar, que fica moça sem conhecer a mãe. Né? Forte a história, hein? Forte a história. E também eu... são fatos reais? Normalmente só que, assim, a gente não usa nome certo, né? Sim, porque são essas histórias você não pode.
Pra até segurar, né? Mas tem, sim. Aqui na capa do seu livro tem uma foto. De onde é essa foto? É de uma... É ruína de uma pensão em Amaro Leite. Tem história nessa pensão? Não, eu não tenho assim... Eu sei assim, que minha mãe, quando foi casar em Amaro Leite, ela ficou nessa pensão. Meu pai, Era um né? local conhecido. Então. A minha avó, né? Realmente é um lugar que frequentava a família. Os tios casaram lá, né? Porque o pessoal gostava mais de casar em Amaro Leite do que a Pilar, por causa da Serra do Pilar. Ah, sim. E então, às vezes era município Pilar, mas eles preferiam casar em Amaro Leite porque não tinha serra. É o gado da ferrovia, né? A ferrovia era para sair de Uruaçu, mas por causa da serra aí, de Campina Norte e Uruaçu, eles preferiram ir para Mara Rosa porque a terra plana. Cortou a serra. É. Então é isso, seu João. A gente teve essa conversa rápida, mas foi de muito aproveito. O senhor contou Certinho. um pouquinho, né, o porquê dessa iniciativa de deixar registrado, coisas que o senhor acha importante e com certeza é importante para a nossa cultura de Alto Horizonte, da região. E a gente tem que agradecer o senhor por disponibilizar o seu tempo e registrar informações que talvez a gente não teria se não fosse pessoas como o senhor, que quer dividir conhecimentos. Para o meio de comunicação, hoje são pessoas estrela, que sempre vão trazer o brilho da informação, que às vezes, se eu não conversar com o senhor, eu não teria essa informação, porque ela não está escrita em lugar nenhum, né? Então, o livro está aqui, Sertão de Amaro Leite e outros contos, baseado em contos reais, de pessoas reais, e também do conhecimento que o senhor tem, que é de grande valia. E a gente está aqui sempre para divulgar. Assim que sair mais informações, eu quero que o senhor conversa com o Departamento de Comunicação da Prefeitura, para a gente dar visibilidade Exato. a esse tipo de conteúdo que para nós é muito importante. E com o lançamento dele agora, né, aqui em Alto Horizonte, já fica mais esse pontinho da história para o senhor contar daqui a um tempo. Fica mais fácil, né? E também eu queria só um momentinho para falar que no próximo capítulo, no próximo livro que deve sair uns contos sobre o problema, o grande problema de Formoso e Trombas, né, que era também nesse município, e também a chacina dos avacanoeiros, que foi uma aldeia que foi dizimada, né, na região, e que tudo esses acontecimentos aconteceu na região, e a gente tem que divulgar para o pessoal tomar conhecimento. Eu, por exemplo, eu já vi um livro que o Darcy Ribeiro, ele até já é saudoso, foi senador, vários mandatos, ele foi ministro da Educação do governo de Juscelino Kubitschek, de João Goulart, ele sobre o Formoso. E eu cheguei da aula a usar o livro dele, no segundo grau ali no Campos Verde, acho que foi no segundo ano de contabilidade. Eu tinha uma facilidade para dar aula que os professores ficou admirados. Mas por quê? Eu conheço a história desde menino, né? Mas o Darcy fez o programa do Formoso e do Troma por jornal. Não tinha, por página de jornal, que eu fui captando, né, e foi reduzindo. Agora, o meu caso, o meu conhecimento é daqui mesmo, de perto. Eu tenho um parente que foi fazer faculdade em Goiânia, aqui do município de Campos Verde, e ele não conhecia essa história. Me falou que conheceu lá, já nos últimos anos de faculdade. Que é uma matéria lá que foi para falar sobre o movimento do Formoso e Trombas. E ele falou para mim, eu achei que isso era em outro estado, agora aqui mesmo, foi no município de Mara Rosa. Eu falei, foi. Então, é por isso que eu interesso continuar para o pessoal saber que o Sertão do Amaro Leite é rico de novidades. Histórias também, né? É isso aí. Então já tem até história de suspense para o próximo livro já. Justamente. Então. Bom demais. Principalmente é o caso da chacina do avacanoeiro, essa de Formoso e Trombas, né? Que ela chegou a atingir aqui. Morreu um poceiro aqui, um tal de Seu Neném, porque realmente ele começou a expandir o pessoal trazer aqui para São Sebastião, o pessoal de Poço, né? E por isso que eu fui criado no município de Mara Rosa, que meu pai tinha terra no município de Pilar e Mara Rosa. Como a terra de Mara Rosa é maior, e quando veio o poceiro, meu pai ficou pensando que podia ser invadido. Aí veio, meus irmãos mais novos é mararosenses, né? Mas nós somos mais velhos, são pilarenses. Então, é isso aí, um acontecimento que aconteceu na época, né? Alto Horizonte começou a provar, porque esse Seu Neném, que era chefe dos poceiros, que veio invadir a fazenda São Sebastião, ele morreu aqui, bem aqui na praça.
né? Então a gente já tá dando spoiler para vocês. Inclusive o fazendeiro que matou ele chamava Alonso. Olha, com nomes e tudo. Hoje a fazenda é do Geraldo Figueiredo. É onde o Alonso morava. Então, nós vai acabar contando a história do livro agora. Então, nós vai deixar o povo agora curioso, né? Porque senão, quando sai o livro, eu já conheço essa história. Não vou comprar o livro, não. Eu já conheço, né? Mas isso foi só um spoiler, a história continua. Exato. Ela passa em Alto Horizonte e vai embora aqui para a região. E você vai fazer, então, a aquisição do livro para poder ler o resto, né? Exato, justamente. Seu João, muito obrigado por o senhor ter participado. O senhor quer deixar um recadinho para os nossos internautas que vai ver o senhor lá no YouTube da Prefeitura? É bom, né? Eu queria agradecer, né, primeiro o seu estúdio aqui, de ter me colocado à disposição das suas perguntas. Acho que na medida do possível eu respondi, que não respondi muito nota 10 não, mas eu tentei, né? Eu tentei. E eu agradeço imensamente o pessoal que acessar, né? E divulgar o nosso trabalho, porque o trabalho literário, para mim, ele é muito rico, porque eu tenho pouco estudo, né? Mas através da cultura é a maneira da gente desenvolver, né? Então eu também agradeço imensamente, viu, pela acolhida que me fez. E eu estou à disposição de qualquer outro momento, outro dia que precisar para dar qualquer informação, viu? Certo. Eu quero estar presente. E olha, para o senhor abrir então uma rede social para a gente continuar essa história lá no Instagram, utiliza o YouTube também, começa a fazer vídeos, porque a gente pode interagir com os nossos internautas, né? Exato. A pessoa às vezes não tem o livro, mas se ela começar a ver um pouquinho dos seus vídeos, ela vai ficar curiosa e vai atrás do senhor para comprar o livro. Justamente. Tá bom? Eu agradeço muito a sua participação, espero que o senhor continue escrevendo, tá bom? E volta de novo pra gente gravar mais um podcast sobre outros livros, que a gente já deu até o spoiler aqui. Tá certo? Muito bem, ótimo. Só lembrando o senhor, o nosso podcast, ele chama Siriemas Cast, que a Siriema é o nosso mascote aqui de Alto Horizonte, por isso a gente intitulou esse podcast assim. E deu certo porque é uma ave bonita do Cerrado, né? É uma ave bonita. Porque nós temos que divulgar as coisas do Cerrado, né? Porque a região nossa é praticamente o Cerrado. Riqueza. É Siriema, pamonha e piqui. Além do ouro da mineração. Com certeza. Seu João, muito obrigado. Muito obrigado a quem está assistindo aí esse podcast da Prefeitura de Alto Horizonte. Compartilhe com seus amigos, aquela pessoa que você tem lá na família que conheceu um pouquinho dessa história de Alto Horizonte, de como foi a Chapada Grande. Mostra para ela a entrevista com o seu João e a gente espera sempre estar interagindo mais com vocês. E até mais. Obrigado. Até mais. Fiquem com Deus. Você participando da transformação, você acreditando na renovação, você trabalhando nessa construção, você confiando de todo o coração. Alto Horizonte tá com a cara da gente, Alto Horizonte tá com um ar diferente, Alto Horizonte tá mais povo